Olá, tudo bem? Você já começou uma semana planejando sobreviver até a próxima semana? Ou você já iniciou o dia incerto se conseguiria chegar vivo e íntegro emocionalmente, espiritualmente, fisicamente até o fim desse dia? A maioria de nós inicia o ministério com sonhos de servir a Deus, servir as pessoas, ajudar na edificação da igreja local para que a igreja local seja relevante, tenha uma visão empolgante, entusiasta para o seu bairro e para a sua cidade. Mas a verdade é que depois de alguns anos, a maioria de nós acaba sendo engolida pela rotina ministerial que é tão intensa, com tantas demandas e desafios. A maioria de nós, depois de um tempo, adota uma estratégia de tamanho único que é sobreviver. Mas sobreviver não é exatamente viver. E um ministério cuja meta, cujo objetivo é sobrevivência, não tem muitas possibilidades de agregar bênçãos contínuas sobre a vida da igreja local e das pessoas à nossa volta. Este século tem se tornado cada vez mais o século da sustentabilidade. As discussões sobre sustentabilidade que antes estavam nas altas cúpulas governamentais e nos lugares mais especializados da academia estão agora pulverizados, capilarizados em todas as sociedades de todo o globo. E, no entanto, eu creio que nós precisamos discutir sustentabilidade não apenas em relação aos recursos naturais e ao meio ambiente, mas nós, líderes cristãos do nosso século, precisamos discutir urgentemente sustentabilidade ministerial. Meu nome é Jefferson, eu sou pastor, sou pesquisador e praticante da gestão ministerial e eu quero ajudar você a se tornar um líder melhor. O conceito de sustentabilidade emergiu de uma sopa cultural a partir da década de 50, 60 e 70. No entanto, um momento histórico e definidor para o conceito de sustentabilidade ocorreu quando, em 1987, uma comissão arregimentada pela ONU, liderada por Gro Harlem Brundtland, que era a relatora daquela comissão, veio a público com o relatório final da comissão sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Em 1987, aquela comissão publicava o texto conhecido como o relatório Brundtland, mas que na verdade foi intitulado Our Common Future, o nosso futuro comum. E nesse documento, aquela comissão definiu sustentabilidade nos seguintes termos: o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Nós poderíamos pensar em sustentabilidade ministerial como a ideia de fazer ministério em determinado ritmo, em determinado volume, com determinada intensidade, que nós possamos suprir as necessidades ministeriais do hoje sem comprometer o nosso serviço no futuro. Ou seja, balancear o nosso exercício ministerial de tal maneira que a nossa saúde não seja exaurida. E quando eu digo saúde, não apenas física, mas emocional, espiritual, relacional, para que nós possamos alcançar então sustentabilidade ministerial, para que nós possamos dizer como Paulo, que nós corremos a longa carreira e ao final dessa carreira nós guardamos a fé, nós demos um bom testemunho. Como alcançar sustentabilidade ministerial? Essa é uma pergunta que tem muitas arestas, que tem muita complexidade no bojo dessa pergunta, porque as respostas variarão de pessoa para pessoa, de temperamento para temperamento, de igreja local para igreja local e, mormente, de cultura para cultura. Mas eu consigo pensar em três coisas que têm um aspecto bastante universal. A primeira delas tem a ver com equilibrar o uso de tempo e energia. Ou seja, nós temos que ter o cuidado para despender a nossa energia de forma sábia à medida em que nós fazemos ministério. Nós temos que tomar cuidado com essa estratégia sempre de pisar mais no acelerador,
porque muitas vezes nós precisamos trocar a mentalidade de esforço por uma mentalidade de uma maior inteligência na gestão do nosso trabalho ministerial. A segunda questão é a prática constante do autocuidado, ou seja, nós muitas vezes tendemos a abrir mão daquelas rotinas essenciais de renovação, especialmente do nosso tempo com Deus, do nosso tempo qualitativo com a nossa família, do nosso tempo de descanso e do nosso tempo de lazer, de atividades que restauram e renovam o nosso ânimo. E em terceiro lugar, aquilo que eu chamaria de minimalismo ministerial. Ou seja, muitas vezes nós começamos no ministério fazendo tudo o que nos é pedido, fazendo tudo o que nós conseguimos fazer, mas nós vamos envelhecendo, ou seja, o nosso vigor físico, nosso nível de energia vai decaindo, mas essa tática, ela não muda, ou seja, nós continuamos avançando ao longo dos anos no ministério, tentando abraçar tudo o que podemos e fazer tudo para todos. No entanto, nós precisaríamos aprender a desenvolver um foco cada vez maior com o tempo, porque nós dispomos de menos energia, enfocando mais naquelas práticas ministeriais que estão alinhados com os nossos principais dons, ou seja, os nossos pontos fortes e com o nosso chamado primordial diante do Senhor. Apenas se nós praticarmos a autoliderança, nós vamos poder desenvolver sustentabilidade ministerial. Se nós deixarmos que a rotina do ministério nos conduza, nós seremos arrastados e tragados para um lugar de insustentabilidade. E como resultado, nós vamos engrossar as estatísticas de depressão, estafa, burnout e afastamento que já são bastante parrudas das últimas décadas. Em nosso curso A Arte da Autoliderança, nós temos uma aula inteira explicando e detalhando o conceito de equilíbrio, o conceito de autocuidado e o conceito de sustentabilidade ministerial. Inclusive, um dos objetivos principais do nosso curso é ajudar você a desenvolver sustentabilidade ministerial. Acesse jeffersonalvarenga.com na aba Curso EAD. Saiba mais um pouco sobre o conteúdo do nosso curso, os modos pelos quais você pode se engajar nesse treinamento. Eu te vejo no próximo papo, na próxima conversa. Então, até lá!